dia a todos. Bom dia. Dessa vez o primeiro bom dia já deu certo. Isso é bom. Lá em Teixeira a gente tem uma teoria que o primeiro bom dia, o primeiro boa noite, boa tarde não dá muito certo, que o povo ainda está meio dormindo. Mas hoje o pessoal está esperto, hein? Isso é bom. Bom, eu agradeço o convite de Virgílio, Marli, pessoal daqui da casa, que me convidou novamente para que possamos falar, discutir, conversar um pouco sobre outro tema. Agradecer a recepção. Desde ontem estamos aqui abrigados na cidade. E hoje vamos estar discutindo um pouco sobre o papel do nosso passado, do inconsciente, no desenvolvimento do nosso comportamento, das nossas ações, do nosso dia a dia. Conversando com Virgílio, a gente chegou no acordo do tema que seria o passado comandando o presente. E a primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é quem aqui acha, ou tem certeza, que o passado comanda o nosso presente. Levanta a mão, por favor. Estamos divididos. Quem acha que o passado não comanda o presente, levanta a mão. Estamos 60-40. Né? Agora, todo mundo sabe a célebre frase que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, vem outras célebres frases que o nosso futuro é construído no dia de hoje, né? No presente. Então, o que determina o nosso futuro é o nosso presente. Bom, se o que determina o futuro é o presente, o que determina o presente é o passado. É uma lógica simples, certo? Do povo que levantou a mão falando que não acredita que o passado comanda o presente. E agora? E o ponto? Pela lógica, sim. Mas vamos seguir por outro caminho. A gente tem várias leis no Livro dos Espíritos. Kardec conseguiu analisar, com base nas comunicações dos espíritos, a existência de várias leis. Lei de trabalho, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade, lei de adoração, várias leis, 10 leis ao todo. E uma delas é a lei de liberdade, o livre-arbítrio. Ou seja, todo espírito tem a liberdade de escolher o que faz, como faz, para que faz. Se o passado comanda o presente, onde está o livre-arbítrio? Então, nós vemos que dos dois lados da balança, temos argumentos contra e a favor, tanto da confirmação da afirmação, quanto da recusa, da crítica à afirmação do passado comanda o presente. Eu, particularmente, não sou nem adepto que sim, nem adepto que não. Eu desconfio muito de frases que tentam explicar toda a realidade
em uma afirmativa muito pequena, muito curta. Então, afirmar que o passado comanda o presente de uma maneira tão objetiva, tão sintética, chega a ser complicado. Então, nós vemos que existem argumentos contra e argumentos a favor. Então, o nosso objetivo é discutir justamente sobre essa ideia, sobre vários pontos que estão contidos nessa afirmação. O caso é que, quando a gente vai falar sobre passado, sobre presente, sobre inconsciente, sobre consciente, sobre escolhas, sobre livre-arbítrio, sobre destino, sobre as escolhas que o espírito pode fazer, nós entramos em um mundo muito vasto de teorias, de conceitos. Então, são muitas coisas que nós podemos discutir. Se a gente fosse discutir tudo, a gente ia ficar o resto da vida aqui. Ou, no mínimo, até, sei lá, até as 2 horas da manhã de amanhã. Mas, como pediram, olha, Natan, você vai lá, só fala uns 50 minutinhos. A gente não pode falar de muita coisa. A gente tem que ser sucinto. Mas, se eu for muito sucinto, a gente vai perder coisa no caminho. Então, nós temos que escolher um caminho a ser trilhado. Agora, eu pensei, que direito eu tenho de escolher qual caminho nós vamos discutir na manhã de hoje? Porque a discussão não é só minha, a discussão é nossa. Eu espero que vocês também participem, seja através da palavra, seja através do pensamento, do sentimento. Então, eu gostaria que a gente decidisse sobre quais caminhos a gente vai discutir sobre essa frase. Eu lembro que na última palestra que eu fiz aqui, o meu amigo ali, qual é o seu nome, amigo? Geraldo, isso. Minha memória, você sabe, né, Geraldo? Minha memória não é lá essas coisas. E Geraldo sentou comigo, a gente bateu um papo um pouquinho sobre concepções de espiritismo, sobre interpretações de Emmanuel. Você lembra, Geraldo? A gente discutiu sobre isso. E hoje eu vou fazer um pedido para Geraldo. Geraldo, sobre esse tema, o que você gostaria que a gente discutisse? Da sua preferência. Não, mas eu estou pedindo da sua. Geraldo, não me complica, Geraldo. Sobre o tema o passado comanda o presente, influência do inconsciente, o que você já refletiu sobre isso? O que te intriga nesse assunto? Veja só, nós somos espíritos. Então, talvez não exista passado nem presente, nem futuro. Porque nós somos. Então, neste momento, nós estamos na carne. Mas quando nós saímos da carne, nós continuamos espíritos. E naquele momento é presente também. Deixa de ser passado, deixa de ser futuro. É naquele momento. E tem influência, sim, né, no nosso modo de agir. Né? Porque são experiências. Então, a experiência é que nos comanda. Eu não digo que seja o passado, porque nós aprendemos com o passado, ou seja, com o que nós passamos, mas estamos experimentando no presente aquilo que nós vivenciamos no chamado passado. Então, não é que o passado, na minha visão, não é que ele comanda. O passado nos trouxe a experiência que nos vai fazer agora sim escolher qual caminho nós iremos seguir neste presente. É isso que eu penso.
Perfeito. Só para quem não conseguiu ouvir o que Geraldo falou, Geraldo fez um ótimo raciocínio sobre o termo passado e uma melhor colocação sobre o termo experiência. Que as circunstâncias que nós já passamos nos trouxeram experiências. E hoje em dia, nos dias atuais, no presente, nós experimentamos aquilo que nós vivenciamos no dito passado, nas ocorrências que já se foram. Então, ele colocou de uma maneira muito assertiva que não é em si o passado que comanda o presente, mas sim as experiências que nós passamos que nos trazem uma carga apontando o nosso comportamento atual. Correto, Geraldo? Perfeito. Agora, só mais uma coisa, Geraldo. E sobre o que a gente vai discutir se você já explicou a palestra? Aí, Mali, Geraldo aqui, vocês me convidando para vir da Bahia até aqui. Escolhi outro tema agora, né? Pessoal, uma pergunta. Todo mundo tem clareza sobre o porquê que as experiências moldam as nossas atitudes? Minha amiga, por favor. Eu gostaria que você nos auxiliasse com uma reflexão sobre o momento atual, o que nós, principalmente o dia de hoje, que são as eleições, que o passado, ou a nossa vivência ou escolhas passadas, nos reflete nos dias atuais. E o que nosso pensamento hoje e ação hoje pode refletir com o nosso futuro. Certo. Sei se eu vou conseguir, não. É que eu vim de mundos diferentes daqui. Sabe aqueles mundos onde o pessoal ainda está na época das cavernas? Eu vim de lá, sou recente nessa civilização. Brincadeira à parte. Então, ótima colocação. E já está um pouco no que nosso amigo colocou. Então, vejamos bem. Vamos por esse caminho. O que nossas experiências de ontem determinam no nosso cotidiano, principalmente como sociedade? Foi isso, né, minha amiga? Principalmente como sociedade. Então, tomemos esse rumo. Sobre o que levou-nos como sociedade a atingir o ponto que nós estamos atualmente. Oi? Melhorou demais. Eu não sei se melhorou para um reconforto ou para um sofrimento. Eu sei que é melhor. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a formação do nosso país. Acho que é um bom início, não é isso? Entender de onde nós viemos como nação. É um dos melhores caminhos para entender como nós chegamos até os tempos atuais. Porque se a gente não sabe de onde viemos, como entender onde estamos e para onde vamos? Seria muito complicado. Então, eu me recordo de alguns estudos que fizemos sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Onde o Cristo, Jesus, que é o coordenador do planeta Terra, o governador do planeta Terra, o administrador do planeta Terra. Hoje em dia tem uns termos mais chiques, né? O CEO do planeta Terra, né? Jesus, diferente do que a maioria das pessoas imagina, ele não fica sentado em um trono, mandando, expedindo ordens, administrando o planeta em um escritório. Né? Então ele tem diversos afazeres.
provavelmente a administração do planeta não é o único a fazer dele. Ele deve ter mais o que fazer, além de tomar conta de uns pirralhos muito rebeldes, que é a gente, né? Bom, mas é dito que de tempos em tempos, Jesus vem e visita o planeta para verificar o desenvolvimento da humanidade. Em uma dessas visitas, ele veio ali por volta do ano 1300 a 1400. Ele veio visitar e um de seus ministros, porque assim como o nosso presidente ou presidenta possui seus assessores e ministros, Jesus, na governadoria do planeta, também tem seus assessores e seus ministros. A gente sabe de alguns nomes. Por exemplo, um deles é Sócrates. Sócrates é um dos ministros do Cristo. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, é outro. Então ele não comanda sozinho. Ele tem uma equipe para ajudar. E um desses se chama Eliu, ou pelo menos a gente conhece por Eliu, ou Léo. Ele, quando Jesus veio visitar, recepcionou Jesus e começou a mostrar sobre os avanços sociais que ocorriam no mundo. Não tinha muita coisa boa para mostrar. Estávamos em plena Idade Média e as cruzadas varriam o Oriente e parte do Ocidente. Como todos nós já sabemos, as cruzadas é um movimento que nós empreendemos, onde, em nome de Jesus, em nome daquele que trouxe a mensagem de amor, a gente saía matando todo mundo que discordava da gente. É bela posição cristã, né? Tem uma mensagem, eu lembro até de uma mensagem de Emmanuel, que ele vai comentar isso e outras coisas, uma mensagem chamada Cristão sem Cristo. Porque por muitos anos, nós fomos cristãos sem Cristo. Paradoxal, mas uma realidade, infelizmente. E aí Léo mostrou aquele quadro aterrador que estava o nosso planeta, de muita maldade, de muito sofrimento. E Jesus apontou uma solução. Ele, em termos simples, em termos resumidos, não estamos aqui para narrar o livro, ele falou, olha, nós vamos criar no planeta Terra um local para que os espíritos que estão causando a bagunça no mundo possam renascer para serem tratados, para serem evangelizados. Então nós vamos criar uma nação que seja responsável pelo tratamento e evangelização dos espíritos rebeldes do mundo. Aí ele chamou um espírito chamado Ismael, um espírito puro chamado Ismael, e falou, olha Ismael, você vai ser o governante dessa nação. E eu vou te dar uma missão. Você vai ir nas portas do mundo espiritual. O que é a porta do mundo espiritual, minha gente? Como que se chama o portal de uma porta? Umbral, não é? Então o umbral é a porta do mundo espiritual. No umbral estão os espíritos que não conseguem adentrar no mundo espiritual. Porque eles não morreram direito ainda, não desencarnaram. Então ele vira para Ismael, Jesus vira para Ismael e diz, olha Ismael, você vai ir na porta do mundo espiritual, no umbral, nas zonas mais trevosas do planeta, e vai chamar todo mundo
que de alguma forma se arrepende e quer uma vida nova a nascer nessa nova nação. Então, eu tenho uma notícia boa e uma notícia nem tão boa assim. A notícia boa é que nós estamos em tratamento, estamos em um lugar receptivo. A notícia que às vezes a gente se assusta um pouco é que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é Brasil, princesinha do mundo, evangelizador das nações, de espíritos evangelizados. Não. Quem é o coração do mundo e a pátria do Evangelho é o Brasil, não os brasileiros. Então, o Brasil é a nação da evangelização. Quem é que necessita de evangelho? Jesus? Ismael? Iléu ou Eliu? Paulo de Tarso? Quem é que precisa de evangelho, minha gente? Que é espírito imperfeito. Correto? Quanto mais imperfeito for o espírito, quanto mais renitente no mal, mais ele necessita de evangelho. Então, pense Ismael juntando a nata do mundo. Pense juntando a nata, né? A nata da sociedade espiritual do mundo. Os criminosos, assassinos, estupradores, corruptos, ladrões. Melhor parar, né? Aí ele chegou e falou: olha, estamos com um local novo, um local de esperanças, um local onde, nascendo ali, você vai poder atingir a redenção do teu espírito, do teu coração. Aí a gente falou: eba! Eu mesmo fazia uns 300, 400 anos que eu não via nem a luz do sol, quanto mais uma luz espiritual. E aí Ismael chegou com aquela bandeira branca brilhando. Aí eu falei: é agora que eu consigo minha redenção. E aí juntou aquela galera boa e formou o que hoje a gente conhece, o Brasil. Então, vendo a nossa genealogia, assim, eu não sei o que vocês esperam do Brasil. Mas o que dá a entender que a espiritualidade espera do Brasil não é uma nação onde a população é tranquila, serena, bondosa, complacente. Os médicos de plantão, quando você reúne muitos doentes do corpo e principalmente da mente em um único recinto, você espera entrar ali e ver as pessoas felizes, alegres, tranquilas, risonhas, saltitantes, de bem com a vida. É isso que nós esperamos em uma ala psiquiátrica, em uma ala de UTI ou CTI? É isso, Virgílio, que você espera? Para pacientes gravemente enfermos, o que nós esperamos? Um ambiente de doença, reclamação, ira, tristeza, desolação.
Então, fazendo um apanhado sobre a formação da nossa nação, nós vemos que o planejamento em nenhum momento saiu do script. Em nenhum momento o Brasil começou a se desviar do planejamento de Jesus. Porque quando Jesus planeja, acontece. Como diz aquele soldado que chega até Jesus e diz: olha, eu também tenho os meus subordinados. Se eu mando que um faça alguma coisa, ele vai e faz. Então você não precisa nem ir na minha casa. Se você dizer uma palavra e ordenar um dos seus subordinados, o meu servo será curado. Que é quando ele tinha ido pedir para que o servo dele, ou o filho, dependendo da tradução, fosse curado. E ele disse que Jesus não precisava nem levantar. Era só Jesus ordenar que haveria de ser feito conforme a vontade dele. Então, quando Jesus planejou que o Brasil seria coração do mundo e pátria do Evangelho, já tinha sido determinado. Já está em franca e plena execução. Tudo está conforme o planejado. O problema é que o planejamento dele não é o nosso planejamento. Tem algumas pessoas no movimento espírita, que eu gosto da fala, que diz que o Brasil é um grande, gigantesco moedor de espírito. Sabe? Moedor de carne. Quando você bota a carne para sair moidinha, molinha, boazinha para ser cozida. O Brasil é um grande moedor de espírito. Que bota uns espíritos endurecidos. E aí ele vai moendo os espíritos. E aí são os espíritos tranquilos, calmos. É só a gente verificar o próprio desenvolvimento de muitos espíritos que nasceram aqui. Seja Chico Xavier, Irmã Dulce, Divaldo, que ainda está encarnado, e muitos outros espíritos que, pelas dificuldades sociais, políticas, econômicas, educativas e de todo o gênero que o Brasil possui, acaba sofrendo e perpassando pelas experiências e saindo renovado. Então, o nosso país é formado pelas nossas experiências individuais, que são experiências, não sei vocês, se tiver algum anjo aqui encarnado para o nosso suporte, você vai me desculpando a fala, né? Eu estou falando para quem tem um passado semelhante ao meu. Para minha pessoa que possui um passado que não dá muita vontade de rever, o Brasil é uma grande consolação, uma grande esperança de minha alma poder encontrar aqui todas as dores e todas as oportunidades para que eu possa limpar os meus conteúdos, as minhas experiências, que não foram ruins, talvez foram equivocadas, mas todas as minhas experiências me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Então, graças a Deus por quem eu sou hoje, por quem eu já consigo expressar. É graças às coisas que eu experimentei, que eu fiz, que eu senti, que eu pensei,
que eu falei, que eu sofri. Mas eu já estou saturado de ser apenas quem eu sou. Eu quero algo novo, renovado, liberto, livre, amplo. E Ismael me prometeu que aqui eu teria a conquista dessa liberdade, se eu bem soubesse sofrer as agruras que o nosso país passa. Então, o futuro do país, sinceramente, eu não sei. Mas e se com essa polarização entre direita e esquerda, pode haver como posso dizer, uma estagnação no Brasil durante um tempinho, desse jeito aí? Que haja. Qual é o problema? Se todos nós somos imortais, qual é o problema de uma estagnação de 100, 200, 300 anos? Por isso que o futuro do Brasil, como país social, em questões econômicas, políticas, eu não sei. Eu sei o futuro de nós brasileiros. E o futuro de todos nós brasileiros é a plena e completa transformação no Evangelho, graças aos sofrimentos que nós passamos aqui. Então, eu dou graças a Deus pelo país bendito que eu encarnei. Não pelas belezas, pelas maravilhas naturais, mas justamente pelos sofrimentos, pelos problemas, pelas mazelas. Porque, por enquanto, o meu coração não está preparado para as tranquilidades de nações desenvolvidas. Eu iria me perder completamente. Então, o meu passado me trouxe, as minhas experiências me trouxeram até o Brasil, que representa para mim a redenção de minha vida, principalmente pelo contato que eu tenho com a doutrina espírita. E me reserva um futuro, se eu souber aproveitar as dores, um futuro de liberdade e muito trabalho e muito amor nesse sentido. Essa é a visão que eu vejo das experiências que nós passamos como nação, do que nós ainda vamos passar para o objetivo que a gente quer chegar. Se para isso a gente precisar passar por democracia, ditadura, monarquia ou qualquer outro tipo de sistema político, se para isso a gente precisar que o nosso IDH seja 5, 6, 10, 20, 200 ou menos 15, se para isso a gente precisar eliminar o analfabetismo, ou que haja fuga de presídios em massa e rebeliões, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que o que for para acontecer para o nosso melhor, isso com certeza irá. Respondido, minha amiga? Bom, eu tenho tempo ainda? Tem pergunta mais? Então, quem quer fazer mais alguma pergunta sobre esse tema? Já falamos sobre a vertente social do país. Se vocês querem abranger a vertente pessoal, individual, familiar, institucional, seja do movimento espírita, seja de outros movimentos. Sobre o que, Virgília, iremos? Minha amiga. E se por acaso, não estou falando isso por conta da questão política nem nada, foi uma coisa que surgiu. Nascemos brasileiros, estamos trabalhando com isso. E se por acaso a gente for embora, morar em outro país, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade de alguma forma? Sinceramente, vou te falar sinceramente, eu não faço a mínima ideia.
Eu acho engraçado. Vocês já viram os palestrantes? Palestrante, assim, no sentido estricto, mas no sentido lato, no sentido extenso. Espírita adora ter resposta para tudo, já viram? Não, por que não? Não, isso é porque na reencarnação passada, não, tem coisa que ele não sabe responder. Assim, eu vou falar por mim. Pelo que o Brasil já me forneceu até hoje, e eu vou falar só por duas coisas. O contato com a doutrina espírita, que nos outros países é pouco desenvolvido. Então, provavelmente, se eu tivesse encarnado em outros países, eu não teria passado por isso. E as minhas experiências nessa encarnação que eu tive na minha infância, com minha família, de problemas financeiros, problemas sociais e etc. Se não fosse por essas duas coisas, sabe, o Geraldo falou que eu sou engenheiro, né? Eu gosto dessas coisas de estudar, fazer cálculos. Vocês veem aí essas reportagens da guerra na Síria, guerra em não sei lá lugar, aí inventaram um novo armamento, não tem? Inventaram um novo caça que mata não sei quantas pessoas. Eu ia ser um dos engenheiros que ia estar fabricando essas armas. Provavelmente. Bem provável. Então, graças ao Brasil, a sua organização, a maneira como ele é, que eu consigo hoje ser um pouco mais brando. Então, eu sinto que eu tenho uma dívida muito grande para com o Brasil. Então, todo o trabalho do resto de encarnação, e provavelmente pós esta encarnação, eu quero me dedicar a algum tipo de desenvolvimento no Brasil. Seja o desenvolvimento de uma família brasileira, seja o desenvolvimento de uma rua em uma cidade do Brasil, seja o desenvolvimento de um bairro, seja de uma cidade, seja de um estado, qualquer tipo de desenvolvimento que eu puder oferecer ao Brasil, seja qualquer coisa, já vai ser uma coisa que vai me aliviar. Então eu, Natan, se for para outro país, eu vou me sentir culpado. Agora, cada espírito tem sua história. Aí já são questões de cada um. Entendeu? Mas quem? Temos uns 10 minutos ainda. Com relação a essa quantidade imensa de religiões surgidas no nosso país, é lógico que isso aí vai comprar a validade para descer. Como é que vocês colocariam essa situação hoje? Em que sentido? O porquê que há tantas religiões? O porquê que... Porque há uma necessidade devido ao nível social das pessoas. Certo. Grau de evolução de cada pessoa. Perfeito. Tá? Mas eu penso que isso está comprado validade no final. Então, como é que você colocaria hoje no contexto da nossa sociedade? Essa é uma das outras coisas que eu não faço a mínima ideia. Essa é a sua opinião. Assim, a grande questão, eu acho, em torno... Eu não sei se todo mundo ouviu a pergunta do nosso amigo sobre a diversidade das vertentes religiosas. A grande questão que a gente precisa primeiro discutir é: existe uma tendência à unificação religiosa? Essa é a nossa primeira pergunta que a gente precisa responder. O senhor concorda? Se existe uma tendência à unificação religiosa. Como assim? Só existe... as religiões estão tendendo a se tornar uma? As religiões estão tendendo a se tornar uma? Ou as religiões um dia tenderão a se tornar uma? A grande pergunta é essa. A primeira pergunta que eu vejo é essa. Daqui, não importa, daqui a 10 mil anos, só vai ter uma religião? Eu acho, pelo que eu li, que não. Eu acho que, pelo contrário, vai continuar fracionando.
a tal nível que cada pessoa vai ter sua religião. Entende? A tal nível que a religião, no próprio sentido estricto da palavra, religação, né? A religação, o ato da religação com Deus. O que hoje em dia você verifica que os espíritos, pela sua diversidade cultural e social, eles se identificam com diversas religiões diferentes. Então, hoje em dia, eu não sei se vocês já viram, para quem não viu, tem uma árvore das religiões, tem um instituto que fez uma árvore das religiões, é extremamente interessante, tem milhares de religiões, e assim, a gente pensa, esse fracionamento de religião está sendo muito aqui no Brasil. Não, até mesmo no Oriente, que nós pegamos vertentes, por exemplo, no Japão, seja na Índia, China e outros países com uma filosofia religiosa diferente da nossa, que você pega o taoísmo, o confucionismo, o budismo, entre outras vertentes, você pega esses tipos de religiões e você vê que está tendo um fracionamento muito grande mesmo desses tipos. Então não é só o protestantismo, o catolicismo e o espiritismo, o umbandismo, o candomblé, para não falar besteira, né? Que está se fracionando, se dividindo em várias vertentes. O budismo também, hoje em dia, tem, sei lá, umas 40, 50, 60 vertentes. E olha isso só pelo que eu dei uma passada de olho. Então a gente nota que está sendo uma tendência o fracionamento das religiões. A gente pode observar que existe um contexto social para que isso ocorra, mas eu observo em um sentido mais profundo, espiritualmente falando, que as pessoas os espíritos começaram a sentir necessidade de buscar a Deus de um jeito mais particularizado. Então tem gente que busca a Deus através de trocas, né? Pai, se o Senhor me ama, me dá um carro. É uma forma de buscar a Deus. Uma forma. Eu vejo muito espírita falando, Pai, me dê felicidade. É uma troca, não é? Do mesmo jeito. Um pediu um carro, o outro pediu a felicidade. É uma troca do mesmo jeito. Que as reuniões a gente faz oração, dá as mãos aí, o final de um estudo, e fala, Pai, que o Senhor possa encaminhar todo mundo com segurança para casa. Não, é um pedido, uma requisição de troca. Então, seja como troca, seja como uma vertente mais transcendente, buscando a Deus, por exemplo, através de uma meditação, da leitura de um determinado livro de maneira repetida. Então, nós analisamos que cada vez mais, cada grupo de pessoas está buscando Deus de uma maneira diferente. Onde antigamente você tinha um grande grupo que dizia buscar a Deus de uma mesma maneira, só que só uma pequena parcela desse grupo realmente buscava daquela maneira, e 80% estava ali apenas para cumprir tabela, apenas para uma fachada, apenas para não ser discriminado socialmente. Então hoje em dia eu vejo que existe um desenvolvimento das pessoas buscando a Deus, não importa como, não importa se você acha que é certo ou errado. Eu acho que tudo é um caminho para se chegar. Não existe um único caminho. Todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Religião é uma, espiritualidade é outra, mas eu vejo que o respeito tem que ter entre todas elas. Sim. Respeitar. Sim. E aí, nessa vertente, eu visualizo que, com o passar do tempo, nós vamos ter tantas religiões, mas tantas religiões, mas tantas religiões, mas tantas religiões, mas tantas religiões, que vai ter uma religião que vai ser só de 3 pessoas. Nathan, John Lennon, né? Esse grande profeta moderno que passou pelo nosso mundo,
essa música dele, essa música Imagine, não é? A mensagem dele ali, Imagine, there's no countries. Imagine que não, no futuro não haja países, porque no mundo espiritual, de espíritos puros, não existe país, é o planeta inteiro. E também no religions, né? Sem religião, né? No mundo puro também não existe religião, porque a religião é religar. Religar é quem precisa ser ligado, ou seja, nós estamos desligados. Se nós estivermos conectados com Deus e ao ponto de falarmos eu e o Pai somos um, como Jesus falou, não vamos mais precisar de religião. Exato. E nesse caminho a gente verifica que o processo de religação vai se dar cada vez mais individualizado. Pelo menos no que eu enxergo. Então, por exemplo, vocês acham mesmo que o espiritismo que eu sigo é o espiritismo que vocês seguem? Vocês têm essa tola esperança? Por exemplo, eu boto princípio básico. Eu digo que a maioria de nós não concorda com princípios básicos. Princípios básicos: Deus, Espírito, reencarnação, comunicação com o mundo espiritual. Eu digo que esses 4 princípios aqui, pluralidade dos mundos habitados, eu e Luiz viemos discutindo sobre isso, sobre um palestrante que foi em nossa casa há algum tempo atrás, afirmando que não existe vida encarnada em Júpiter, por exemplo. Não foi isso, Luiz? Que não existe vida encarnada em Júpiter. Mas na Revista Espírita, Kardec faz entrevistas com espíritos encarnados em Júpiter. Então, nós temos concepções espíritas diferentes. Não digo espiritismos diferentes, porque espiritismo é o conhecimento dos espíritos. A gente que não é do tio Bedelho de escrafunchar. Mas existem concepções espíritas diferentes. Então, tem vários espiritismos dentro das pessoas. Tem só um fora, mas tem vários dentro. Então, a tendência é o movimento de fracionamento até a extinção do movimento religioso externo. Pelo menos é isso que eu visualizo. Mas também não é por causa que eles falam isso, por causa que, por exemplo, nós não, com a nossa visão, não enxergamos além do infravermelho e do ultravioleta. E lá em outros planetas pode ter uma energia elétrica diferentemente da utilizada aqui na Terra. Sim. Então, mas nem todo mundo porque, por exemplo, visualiza por esse ponto de vista. Por exemplo, se nós formos olhar naquele negócio que enxerga os fungos e as bactérias, isso. Nós não enxergamos a olho nu, só com esse equipamento. E eu também queria perguntar dar para você uma palhinha a respeito de cada país, por exemplo, a Venezuela com Nicolás Maduro e antes com o Rafael Chávez Frías. E agora com Nicolás Maduro. Será que cada país tem um governante que merece? Se não tivesse, Deus seria injusto. Hã? Em relação àquela afirmativa que fala que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, como é que você... Quanto tempo eu tenho, meu povo? Olha, o convite, a pessoa que me deu o convite perguntou, né? Então, estamos habilitados. Olha, meus últimos estudos têm sido justamente sobre a natureza do espiritismo. Sobre a natureza do espiritismo. Eu não sei aqui quantos de vocês já se perguntaram, mas o que é o espiritismo? Muitos amigos meus dizem que o espiritismo é uma religião.
Hoje em dia eu não vejo mais o Espiritismo como uma religião. Por muito tempo eu vi o Espiritismo como uma ciência. Hoje em dia eu também não vejo o Espiritismo como uma ciência. Por algum tempo eu vi o Espiritismo como uma filosofia. Uma filosofia, o que o pessoal diz, filosofia de vida, né? Hoje em dia eu não vejo mais o Espiritismo como uma filosofia de vida. Aí alguns já estão pensando, é claro, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, a união dos três. Eu também não vejo desse jeito. Hoje em dia eu não vejo mais nessa vertente de Espiritismo ser um tríplice aspecto, apenas nesse sentido. É claro que envolve tudo isso, mas eu acho que transcende isso. E se a gente observa o próprio Kardec, vocês peguem o Livro dos Espíritos, depois peguem o Livro dos Médiuns, pega a Revista Espírita de 1858, espera que a memória tem que pegar no tranco, viu? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Tira o Seu Inferno, que o Seu Inferno ele não comenta muito sobre isso. Vocês vão ver, peguem as definições que Kardec dá do Espiritismo. Vocês vão ver que parece que Kardec passa por uma crise. Porque ele começa falando que o Espiritismo é uma coisa. Por exemplo, no Livro dos Espíritos e no que é o Espiritismo, ele fala: o Espiritismo é uma ciência que estuda os espíritos, sua relação com o mundo material, né? Ele fala sobre isso. E no livro A Gênese, ele vai falar da diferença entre Espiritismo e ciência. Que o Espiritismo é uma outra coisa que é auxiliado pela ciência. Então você vê que ele foi evoluindo a ideia dele sobre o que é o Espiritismo. Então, o que a gente analisa quando o Espírito de verdade fala sobre essa frase em particular? Por quê? No movimento corrente da época, a gente tem que fazer uma análise histórica rapidamente. No movimento corrente da época, as pessoas que adotavam os princípios espíritas eram geralmente pessoas que já tinham uma religião. E diferente de hoje em dia, essas pessoas não abandonavam a religião delas. Né? Hoje em dia, se você vai ser espírita, você não é católico. Né? Se você vai ser espírita, você não é testemunha de Jeová. Na época de Kardec não era assim. Na época de Kardec, dentro do centro espírita, dentro da sociedade espírita, tinha judeu, budista, taoísta, protestante, católico, padre, bispo, pastor. Tanto é que tem um pastor na Revista Espírita que pede para Kardec invocar um outro pastor que havia desencarnado, porque ele estava com uma dúvida de interpretação do Evangelho e queria a opinião desse pastor. Dá para vocês acreditarem um pastor evangélico pedindo para Kardec evocar um outro pastor para tirar uma dúvida sobre o Novo Testamento? Então, tanto é que Kardec recomenda que em nenhum centro espírita da época seja feita a oração do Pai Nosso. Ué, como assim? Mas a oração do Pai Nosso está no final do Evangelho segundo o Espiritismo? É porque ele diz que a oração do Pai Nosso em um centro espírita pode ofender os judeus, muçulmanos e outros de outras vertentes religiosas não cristãs que estejam presentes ali no ambiente, estudando e congregando junto com os cristãos. Então o ideal é que em preces públicas não seja feita a oração do Pai Nosso. Então a gente verifica que a ideia de Kardec de religião, de espiritismo, não é de religião. Por isso que ele diz, vocês podem olhar, tá no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Kardec tem 20 e poucos livros. Né? A codificação foi um negócio pós-Kardec.
No Espiritismo, em sua expressão mais simples, ele diz: existem espíritas budistas, espíritas judeus, espíritas protestantes e assim sucessivamente. Só que qual foi o problema? Com o passar do tempo, as igrejas, como é principalmente a católica e a protestante, começaram a oprimir muito o movimento espírita. E aí todas as pessoas que se diziam adeptas do espiritismo foram expulsas, excomungadas do meio religioso delas. Então, elas, carentes de uma religião, e só se vendo possuidoras do espiritismo, começaram a associar o espiritismo à religião que elas professavam. Então, vendo esse movimento social, Kardec perguntou: mas espera aí, se o espiritismo tem como base lógica, e levando em consideração a velocidade com o espiritismo está crescendo, porque na época de Kardec era assustadora a velocidade que o espiritismo crescia. Assustadora. Em um dia o grupo de estudo tinha 5 pessoas. No próximo mês o grupo de estudo tinha 200 pessoas. E não era tipo, aí depois voltava a ser 5. Não, ia crescendo, crescendo, crescendo. Então, ele via que o espiritismo estava numa ascensão muito rápida. Aí ele falou: peraí, se o espiritismo, por ter uma base lógica, está atraindo todas as pessoas que tomam contato com ele e se sentem atraídas, e essas pessoas estão sendo expulsas das suas religiões, qual é o movimento tendente, Virgílio? Que as outras religiões vão esvaziar e que o espiritismo vai encher, e, por princípio lógico, aqui extingue e aqui surge. Entenderam? É um movimento lógico. Ele estava vendo isso acontecer. Então ele falou para o espírito de verdade: olha, eu estou preocupado. Eu acho que o espiritismo vai ser a religião do futuro. Porque as pessoas estão abandonando a sua religião para vir para o movimento espírita. Aí, interpretando a resposta do espírito de verdade, o espírito de verdade diz: não, o movimento social que você está contemplando, das pessoas saindo das suas vertentes religiosas e indo para o movimento espírita, é apenas uma ilusão. O que em verdade vai acontecer é que todas as religiões, se desenvolvendo e evoluindo em si mesmas, acabarão criando ou nutrindo em seu próprio seio de verdades as próprias concepções espíritas, porque o espiritismo não é um conjunto de verdades que está no livro dos espíritos. O espiritismo é uma lei natural que está na vida. Se não fosse Isaac Newton que descobrisse a gravidade, outra pessoa ia descobrir, porque tudo que a gente lança cai. E alguém, uma hora ou outra, ia notar que isso acontece. Então, todas as religiões vão notar, e todos os princípios científicos vão notar, uma hora ou outra, que reencarnação existe. Porque é óbvio que mediunidade existe. A maioria já sabe, no mínimo, que mediunidade existe. Eles só dão nomes diferentes. Talvez a nomenclatura não seja a mesma. Não vai ser espiritismo. Vai ser outra nomenclatura, completamente diferente. Mas, para apaziguar o coração de Kardec, pelo movimento histórico que se desenvolvia ali, o Espírito da Verdade deu uma tranquilizada, mostrando que o caso não é o que as pessoas estão fazendo, é como o mundo vai se desenvolver. E o mundo se desenvolve sempre seguindo uma lei do progresso. E essa lei do progresso é da integração com a lei universal. E aí todos saberão de tudo que o Espiritismo fala e muito mais. Deu para responder um pouco, Virgílio? Pessoal, muito obrigado pela paciência. Espero que a gente tenha batido um bom papo. Me desculpem se não foi no formato que vocês estão habituados, né? Foi mais um formato esquisito de seminário, de pergunta e resposta, mas é porque hoje em dia eu não me sinto no direito de vir
e impor os meus estudos a vocês. Eu gosto de saber o que o povo, o que as pessoas ao meu redor querem ouvir, estão curiosas, porque a gente vai na onda, né? Vai discutindo, vai conversando e a gente vai aprendendo também. E qualquer pessoa que discordou de alguma coisa ou que tem algo a acrescentar, por favor, me fale. É uma grande caridade que vocês fazem para a minha pessoa. Agradeço profundamente o convite e me despeço. Daqui a pouco a gente vai estar aqui para dar um abraço em todo mundo. Obrigado.